Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver o nosso assunto de distribuição binomial, porque eu acabei, pessoal, tenho até que pedir desculpa para vocês. Eu mandei uma lista de exercícios com os exercícios que se resolve com esse conteúdo. E para mim, que eu já tinha dado esse conteúdo, e acabei falando logo de regressão linear antecipadamente. Era para eu ter dado distribuição binomial, certo? E depois falar de regressão linear. Então, mas isso não tem muita diferença, porque eles são assuntos independentes, então, de certa forma, dava para fazê-los separadamente, ok? Então, hoje a gente vai falar de distribuição binomial, que nada mais é do que você trabalhar com probabilidade de eventos binomiais. E essa ideia, ela se torna bastante simples se você souber alguns conceitos, porque na realidade o que a gente vai fazer é usar a fórmula para se poder resolver. Mas antes a gente precisa de alguns conceitos matemáticos que, se vocês souberem, claro que facilita muito. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o material e a gente, seguindo o material, vocês vão ver as dificuldades que possam estar surgindo. A primeira ideia, pessoal, é a gente fazer uma pequena revisão de alguns conceitos matemáticos, que alguns de vocês podem lembrar, outros podem não ter visto, dependendo do seu ensino médio, como é que foi feito. Então, cabe a gente dar uma relembrada nesses assuntos aqui. O primeiro que a gente vai lembrar é o que a gente chama de fatorial. O fatorial, pessoal, na realidade ele surgiu pela necessidade de se simplificar uma notação de produtório, porque a gente sabe que muitas vezes aparece, principalmente nesses problemas de análise combinatória, aparece esses produtórios. E aí, para simplificar a notação, foi criado o fatorial. Então, a gente tem, por definição, que o zero fatorial é lido dessa forma, é igual a 1. Um fatorial também é igual a 1, e qualquer número maior do que um, natural maior do que 1, ele vai ser o produto dele por todos os números naturais menores do que ele até o 1. Então, por exemplo, se você quiser saber quanto é 4 fatorial, você vai fazer o produto de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 dá 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2, 120. O que fica de detalhe é que você pode pensar 5 fatorial como 5 vezes 4 fatorial. Por exemplo, se você multiplicar 5 por 24, dá exatamente os 120. Então, essa é a nossa primeira lembrança, certo? No caso, que é a nossa revisão de fatorial. Já a segunda vai ser em cima do que a gente chama de binômio, certo? É chamado de binômio de Newton também, se você quiser procurar no corpo. Ele é denotado dessa forma aqui, um parêntese, não tem uma fração, e a gente lê NKAK, certo? E o que é que seria esse binômio? É o n fatorial sobre k fatorial vezes a diferença entre n e k fatorial, certo? Então, isso daqui é exatamente esse binômio. Pessoal, para quem se lembra um pouquinho, o que é esse binômio aqui? É a quantidade de possibilidades que eu posso formar. Vocês lembram daquelas questõezinhas de probabilidade, que dizia assim, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer grupos de 3 com 5 pessoas? Quantos grupos de 3 pessoas eu posso fazer sabendo que eu tenho 5 pessoas diferentes? O que me dá essa resposta é o binômio 5, 3 a 3. E é exatamente isso aqui que a gente calcula. Então, como consequência dessa definição, a gente tem algumas coisinhas que fazem com que você não precise fazer essa conta sempre. Por exemplo, quando esse k for zero. Ora, quando o k for zero, se você substituir k na definição, pessoal, vai ficar zero fatorial, que é 1, então esse termozinho aqui já vai embora. N menos zero é n fatorial, então vai ficar n fatorial sobre n fatorial. Ora, valores iguais vai dar igual a 1. Então, toda vez que o k for zero no binômio,
a resposta do binômio é 1. Por exemplo, 500, 600, 700, qualquer número que seja, vai dar 1 aqui como resposta. Segundo, se eu tiver n, no caso aqui agora, o k igual a 1. Eu estou com n fatorial, 1 fatorial, n menos 1 fatorial. Pessoal, 1 fatorial é 1, ó, lembrando aqui da nossa definição, tanto 0 fatorial como 1 fatorial, por definição, é igual a 1. N fatorial sobre n menos 1 fatorial, tá aqui. Aí vai ser n fatorial, é n multiplicado até 1. N menos 1 é n menos 1 até 1. Se você ver, como isso aqui eu tenho só produtos no numerador e produtos no denominador, eu posso sair cancelando, ó, n-1 com n-1, n-2 com n-2, até o 1, sobrando apenas quem? Sobrando apenas o n. Então, toda vez que você tiver um binômio em que o k for igual a 1, você vai ter ele igual ao n, certo? Já eu botei uns exemplos só para a gente colocar aqui essas situações. n-1, se o k for uma unidade menor do que o n. Ora, pessoal, vai ficar n-1, e n subtraído de n-1, isto é, se eu pego um número e subtraio o seu sucessor, quer dizer, o seu antecessor, claro que vai dar uma diferença apenas de uma unidade. Então, 1 fatorial é 1, aqui vai ficar, então, essa mesma conta que está aqui, sobrando, então, novamente o n. Então, pessoal, se o k for igual a 1, ou se o k for uma unidade menor do que o n, todos os dois vão dar o quê? Vão dar n como resposta. Por exemplo, ó, 500 é 1, 411, ó, quando k for 1, seja qual for ele, vai dar o 4, e 3, 2 a 2, vai dar 3. Então, isso aí, pessoal, simplesmente facilita quando você estiver fazendo um problema que precisar do K ou 0, ou 1, ou uma unidade menor, você já sabe que você pode usar essas consequências aí e não precisa fazer a conta, ok? Então, agora, com essas duas lembranças aqui de revisão, a gente agora vai partir para o nosso assunto. Qual é o nosso assunto? O que a gente vai chamar de distribuição de probabilidade, e a gente vai entrar numa específica, que é uma das mais conhecidas das pesquisas discretas, que é a distribuição de probabilidade binomial. Mas antes, eu vou tentar explicar para vocês o que é uma distribuição de probabilidade mesmo. O que seria isso? Vamos supor que você tenha anotado durante 30 dias, certo? Durante 30 dias, eu anotei o número de acidentes, certo? Em um estacionamento. Então, 0 acidente, nenhum acidente eu tive durante 22 dias. Um acidente, 5 dias eu tive um acidente. 2 acidentes em 2 dias e 3 acidentes só teve em um dia. Se eu quisesse saber a probabilidade desse número de acidentes, eu teria o P de 0, são 22 em 30, então eu tenho 73% de chance de não ter acidente nesse estacionamento. Probabilidade de ter um acidente, 17%, olhando para o mesmo raciocínio. De ocorrer 2 acidentes, 7%. E ocorrer 3 acidentes, é de apenas 3%. Essas seriam as minhas probabilidades. A ideia, pessoal, do que a gente chama de distribuição de probabilidades é se eu puder associar logo o número de acidentes à chance de ocorrer. Então, você faz uma nova tabela, onde eu estou botando o número de acidentes e a probabilidade dele ocorrer, que foi calculado aqui acima. Então, isso aqui é o que a gente chama de função distribuição de probabilidade. É quando você associa um número à sua probabilidade de ocorrer. Então, a probabilidade de ocorrer nenhum acidente é 0,73 ou 73%. E assim por diante. O que a gente vai tentar fazer é, em um evento binomial, a gente poder exprimir essa distribuição de probabilidade, certo? Essa função de distribuição de probabilidade, e calcular diretamente, a partir do valor do K que você tem, certo? Que seria esse número de acidentes, a gente vai associar uma probabilidade, no caso que a gente vai calcular. Então, isso simplifica muito,
Por quê? Porque você já tem uma função associando exatamente a sua quantidade de acidentes ou quantidade discreta de alguma coisa para a probabilidade dele ocorrer. Então, vamos lá. Construiremos agora uma função para representar um evento binomial. Mas antes, nós vamos definir o que é que vem a ser um evento binomial. Pessoal, vamos aqui, presta atenção. O que é que seria um evento binomial? Um evento binomial é quando você repete um experimento aleatório, certo? Sempre nas mesmas condições. Então, eu vou pegar um experimento aleatório e vou repetir algumas vezes, N vezes, que é o que a gente está determinando. Ó. Então, eu vou repetir N vezes um experimento aleatório sob as mesmas condições. O que é que isso significa sob as mesmas condições? Significa que a mesma chance de ocorrer determinado resultado em um experimento é o mesmo no segundo, é o mesmo no terceiro, e assim por diante. Então, eu vou pegar um experimento aleatório e vou repetir N vezes. Por exemplo, eu posso pegar uma moeda e jogar ela 5 vezes. Isso, no caso aqui, seria você repetir um experimento aleatório sobre as mesmas condições. Quando você joga uma moeda, na segunda vez que você jogar é a mesma condição, na terceira e assim por diante. O resultado de uma não interfere no resultado da outra. E é exatamente isso que eu estou falando. Cada vez que você repete, a chance continua a mesma, não se muda as probabilidades de ocorrer determinado resultado. Em cada experimento aleatório, eu só tenho apenas 2 resultados: sucesso ou fracasso, ocorrer ou não ocorrer. Por exemplo, quando você joga uma moeda, você vai ter a chance de dar cara ou de não dar cara, certo? Que seria, no caso, a coroa, mas porque só tem 2 possibilidades. Se eu jogar um dado, eu tenho a chance de dar 2 e a chance de não dar 2, que é exatamente, se você lembrar da nossa aula de probabilidade, é o que a gente são os eventos complementares, quando a gente exige apenas o quê? Sucesso e fracasso, ocorrer e não ocorrer. Isso faz com que a gente já saiba o quê? Que a chance de ocorrer e de não ocorrer é a soma tem que dar os 100%. Então, no experimento, temos uma probabilidade P de ocorrer e uma probabilidade Q de não ocorrer, certo? E a soma delas tem que dar igual a 100%, que são os eventos complementares. Determinaremos a probabilidade de obter sucessos, de obter K sucessos em N tentativas, certo? Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos repetir um experimento aleatório N vezes. Dessas N vezes, eu quero que ocorra K resultados, K sucessos ou K fracasso, ou K ocorrer determinado vezes K, determinado resultado K vezes, e o complementar de não ocorrer vai ser o que a gente vai observar. Se você fizer isso, se você tiver um evento identificado como binomial, a probabilidade de você calcular vai ser dada dessa forma. O N é fixo, é a quantidade de vezes que você repete o experimento. P também é fixo, que é a probabilidade de ocorrer determinado resultado. E Q é a probabilidade de não ocorrer aquele determinado resultado. E a soma deles seria de quê? De 100%. Isto é, se a probabilidade de ocorrer um determinado resultado é 60, então é porque a probabilidade Q vai ser de quanto? 40. E assim por diante. E outra coisa, lembrando que a gente não vai usar o valor percentual, a gente vai usar o valor o quê? Unitário, tá bom? E K é a quantidade de vezes que você quer que ocorra determinado resultado. Por exemplo, se eu lançar uma moeda 5 vezes, eu quero que ocorra cara em 3 vezes. Então, o meu K vai ser igual a 3 e o meu N vai ser igual a 5. Lembrando que o N vai ser sempre um número maior ou igual a K. Isto é, K só pode ser no máximo o valor de N e vai até o zero. O K pode ser zero também. Então, exemplo. Vamos supor aqui, uma moeda é lançada 5 vezes, então o meu N é 5, seguidas independentes. Calcule a probabilidade de 3 caras nessas provas. O que é que significa? Eu estou lançando 5 vezes e quero saber qual é a chance de dar 3 caras.
nesse número de repetições aí. Então, pessoal, olha os dados que eu tenho. O N vai ser igual a 5, que é a quantidade de vezes que eu estou repetindo o lançamento. Eu quero que ocorra 3 caras. Qual é a probabilidade de dar cara? 1/2 está aqui, ó, exatamente 1/2, e, consequentemente, a probabilidade de não dar cara é 1/2. Professor, eu já uso que a probabilidade de dar cara é 0,5 e a probabilidade de dar coroa é 0,5. Pode resolver assim? Pode, não tem problema algum. Então, a gente vem para a nossa fórmula, ó. É o binômio 5kk, p elevado a k, q elevado a n menos k. Então, vamos lá, ó. 5 3 a 3, 1/2 elevado a 3 e 1/2 elevado a 5 menos o 3. Então, vamos fazer essas contas. Ó. A primeira conta que eu vou fazer é do binômio. Não está em nenhuma daquelas consequências, então eu vou ter que calcular mesmo. Ó. 5 fatorial sobre 3 fatorial, usando a definição. E 5 menos 3 é 2, 2 fatorial. 1/2 vai ficar 1/8, porque fica 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3, e 1 elevado ao quadrado dá 1, e 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, as contas que eu tenho que fazer são essas daqui, ó, pessoal. Então, 5 fatorial é 5 multiplicado até o 1, vezes o 1, vezes o 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 8 vezes 4. Vamos ver o que é que dá para simplificar aqui, pessoal. Ó, 3 vezes 2 vezes 1, eu posso simplificar com 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 é 20. E 20 dividido por esse 2 que está aqui, ó, vai dar quanto? 10. Então, esse é o meu binômio. Repito 1/8 e repito 1/4. Agora eu vou multiplicar. Ó. 10 vezes 1 vezes 1 dá 10. 8 vezes o 4, 32. 10 dividido por 32 dá 0,3125. O que dá, então, 31,25. O que é que eu acabei de encontrar? Que a chance de eu ter 3 caras ao lançar 5 vezes uma moeda, a minha chance é de 31,25%. Essa seria exatamente a minha chance de ocorrer. Ok, pessoal? Então, essa seria a forma mais direta. Mas o exercício também pode ter assim, ó, nenhuma cara. Ora, pessoal, nenhuma cara, o que vai mudar em um evento binomial, a cada cálculo, a cada conta que você vai fazer, a única coisa que vai mudar é o valor de K que vai satisfazer. Nesses dois primeiros casos, o A e o B, você tem um K específico que satisfaz a sua probabilidade. Então, você vai calcular a mesma fórmula para K igual a zero. Então, eu substituí, ó, 5/0, 1/2 elevado a zero, e 1/2 elevado a 5 menos zero. Pessoal, quando K é zero no binômio, o meu binômio é igual a 1. Todo número elevado a zero é o quê? É 1 também. E 1/2 elevado a 5 dá 1/32, que se eu dividir dá 0,03125. Então, isso vai dar 3,125. O que é que eu acabei de encontrar? A chance de dar nenhuma cara ao lançar 5 vezes a moeda, a chance é apenas de 3,125%. É isso que a gente vai ter que encontrar, ok? Agora, esses dois primeiros itens que a gente fez aí, eles são itens diretos. Eles são itens que você vai resolver, certo? Com um único K, ele já satisfaz a sua conta. Mas existem alguns itens em que vai ter mais de um K que vai satisfazer. Quando isso ocorrer, você vai resolver separadamente para cada K que satisfaz e no final você vai somar todas essas probabilidades. Então vamos lá, ó. No item C. Pelo menos 4 caras, certo? Pessoal, quando você quer que ocorra pelo menos 4 caras, é porque tanto K igual a 4 como K igual a 5, eles vão satisfazer essa nossa conta. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular a probabilidade de ter 4 caras dos 5
e 5 caras dos 5. Todos, isto é, todos dá todos cara. Então, ó, vamos lá. Você vai substituir na fórmula o K por 4. Você vai fazer as contas, ó, o binômio com uma unidade menor fica 5. 1 sobre 2 elevado a 4. Aqui dá 1 sobre... Aqui, pessoal, tá errado, ó. 1 sobre 2 elevado a 4 é 1 sobre 16 vezes 1 sobre 2, mas o resultado aqui tá correto, porque ele não altera, tá bom? Mas esse aqui tá errado, viu, pessoal? Ó, 1 meio elevado a 4 é 1 sobre 16. E 1 meio elevado a 1 dá 1 sobre 2. No final, dá os mesmos 32, porque fica 16 vezes 2 dá 32. Então, a conta tá certa, mas aqui, quer dizer, o resultado tá certo, mas a conta precisa desse detalhe. Corrijam aí na hora que vocês forem estudar. Esse 5 dividido por 32 dá 0,15,625, que dá 15,625%. Então, a probabilidade de dar 4 caras em 5 lançamentos é de 15,625. Fazendo a mesma conta agora para K igual a 5, ó, o binômio quando o N for igual ao K é 1. 1 meio elevado a 5 é 1 sobre 32, e 1 meio elevado a 0 é 1. Então, fica 1 sobre 32, que dá 3,125, que a gente já fez essa conta também. Então, o que é que eu vou fazer? A resposta, que era para K maior ou igual que 4, é a soma desses dois resultados, que está dando 18,75%. Então, quando mais de um K satisfaz o que eu quero, eu vou calcular separadamente para cada K e depois vou somar esses resultados aí que você tem, ok? Então, esse seria o seu item C. Agora, o item D e o último seria o quê? Quando aparecer no enunciado até 2 caras, ou se aparecer no enunciado, pessoal, no máximo 2 caras, é a mesma coisa. Até 2 caras e, no caso, no máximo 2 caras. Nesse caso, como eu disse para vocês desde o início, a única coisa que muda são os Ks que satisfazem o seu pedido. Então, nesse caso, ó, no máximo 2. O K igual a 0 satisfaz, o K igual a 1 satisfaz e o K igual a 2 satisfaz. Então, o N, o P e o Q não mudam. Você vai fazer ele exatamente igual. O P de 0 nós já fizemos, por isso que eu botei só o resultado. Ó. O P de 0 foi o que a gente fez no item B, ó, dá 3,125. Para P igual a 1, ó, 5, 1 a 1 dá 5. 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. E 1 meio elevado a 4 dá 1 sobre 16, dando 5 sobre 32, que dá 15,625. Ó. Então, eu já tenho de 0 e já tenho de 1. P de 2, 5, 2 a 2, eu vou fazer aqui o binômio, dá 10. É igual ao 5, 3 a 3, que a gente já fez, é a mesma conta. 1 meio elevado a 2 é 1 sobre 4, e 1 meio elevado a 3 dá 1 sobre 8, dando então 10 sobre 32, dando 31,25. Como esses três casos satisfazem o que eu estou querendo, então eu vou ter que somar essas três probabilidades aí, dando então, pessoal, 50%. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, se vocês notaram, a gente fez a conta para todos os Ks possíveis. Por exemplo, a gente fez para K igual a 3, para K igual a 0, para K igual a 4 e a 5, que é o máximo que pode ter é 5. A gente fez também para 1 e para 2. Então, a gente fez todas essas contas. E se você somar todas essas chances, pessoal, vai dar 100%. Professor, vai dar 100%? Vai. Como até esse daqui também dava. Ó. Vamos voltar aqui um pouquinho na nossa tabela para vocês observarem isso. Ó. Se eu somar 0,73 com 0,17 dá 0,90. 0,90 com 0,7 dá 0,97. Ó, eu estou somando esses daqui. Pessoal, se você somar isso aí, vai dar 1 também, que é o 100%. Aqui, se você somar todos os percentuais para K igual a 0,
para cá igual a 1, para cá igual a 2, para cá igual a 3, para cá igual a 4, para cá igual a 5, você vai ter a soma igual a 100%. Sim, professor, mas o que é que nos ajuda? Vamos supor que você queira saber quanto é a soma, as probabilidades, por exemplo, de pelo menos 2. Pelo que a gente viu lá no item C, pelo menos 2 eu teria que calcular P2, teria que calcular P3, teria que calcular P4 e teria que calcular P5 e somar, certo? Então, eu teria que fazer 4 cálculos desses aqui para você... Mas, pessoal, se eu estou querendo essa soma, vocês concordam comigo que é a mesma coisa de eu pegar 100% e tirar o 0 e tirar o 1, o P de 0 e o P de 1? Então, com isso, você, ao invés de fazer 4 cálculos, você vai fazer 2. E aí você apenas subtrai o P0 e o P1. Então, é com essa ideia que facilita exatamente essa observação que eu acabei de fazer. Por exemplo, pense na seguinte situação: pelo menos 1. Ora, pelo menos 1, pessoal, teria que fazer essa soma todinha aqui, ó. P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5. Ora, mas é mais fácil eu calcular P0, passar para o outro lado, isto é, subtrair de 100% o P de 0. E aí você já encontra a sua resposta. Então, nesse sentido, é que essa observação é muito válida. Por quê? Porque ela acaba ali poupando conta. Por exemplo, se eu disser assim, qual é a probabilidade de dar no máximo 4? Então, você teria, pela nossa ideia, eu teria que calcular todos de 0 até 4. Ora, pessoal, mas vocês concordam que esse resultado nada mais é do que 100% tirado do P5. Então, você calcularia só o P5 e aí você vai e subtrai de 100%. Então, é com essa ideia que essa observação se torna muito útil em alguns casos. Professor, mas eu não me lembrei. Ora, se você não lembrou, você vai ter que calcular o P0, P1, P2, P3, P4, quantos ele pedir. Ou no pelo menos 1, você teria que fazer o 1, o 2, 3, 4 e 5. Então, pessoal, muito cuidado quando nos nossos enunciados tiver até, ou tiver no máximo, ou tiver o quê? Pelo menos. Quando tiver pelo menos, ou tiver no máximo, ou até, é porque, às vezes, mais de um K satisfaz. E quando tem mais de um K satisfazendo o que você pede, você vai ter que calcular eles separadamente e depois somar, ok? Então, essa daqui é a nossa distribuição binomial, certo? E a gente vai, no caso, colocar aí para vocês, passando com um exercício também para vocês. Ok, pessoal? Então, essa daí foi a nossa. A gente vai ter agora, ó, a gente já tem a probabilidade, já vai ter essa distribuição binomial e a gente já vai ter agora a regressão linear. Então, esse é o assunto da nossa segunda prova, certo? Que a gente vai fazer na próxima semana. Estudem, aí eu vou marcar uma aula para tirar dúvidas e na segunda-feira e na terça-feira a gente faz a nossa avaliação, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.